As várias características da personalidade do presidente Bolsonaro, fascista, psicopata, inculto, desumano, insensível, reacionário, podem passar a ideia de que seu governo seja pura desordem e incompetência. Não é. Desgraçadamente, seu governo tem metas, tem rumo e tem um projeto claro: a destruição do Brasil, e está sendo implementado. A meta é fazer o Brasil retroceder à condição de colônia, com a desindustrialização, a privatização das estatais e a entrega das riquezas. E também com a destruição dos programas sociais, com resultados desastrosos. O Brasil voltou ao mapa da fome da ONU e tem 19 milhões de pessoas passando fome e que também voltam a passar sede com os ataques de Bolsonaro ao exitoso programa de 1 milhão de cisternas da região mais seca e mais pobre do Brasil, o Nordeste. Bolsonaro mesmo confessou: eu vim para destruir, que os ventos andinos soprem por aqui. Latitude Brasil está começando. Olá, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. É uma honra, uma grande satisfação estar aqui outra vez para estar com um público inteligente, muito exigente e muito criterioso, discutindo os temas fundamentais do Brasil. E hoje vamos falar de uma questão gravíssima, que é o problema da sede, que se junta com o problema da fome, que voltaram. O Brasil já tinha saído do mapa da fome, depois dos governos de Lula e de Dilma, mas agora, com o governo de Bolsonaro, voltou novamente ao mapa da fome, e é uma questão muito diretamente ligada à região nordeste do Brasil, do semiárido, onde há programas muito exitosos que, em boa medida, enfrentaram de maneira muito satisfatória o tema da sede, o tema da falta d'água, que se junta ao combate à subnutrição, à desnutrição, né? O programa das cisternas. É uma região muito especial do Brasil, e nós temos aqui um especialista, ele que mora lá nas beiras do Rio São Francisco, Rio da Unidade Nacional, lá no interior da Bahia, em Juazeiro da Bahia, e que atua ombro a ombro com o povo mais sofrido, mais pobre do país, buscando soluções criativas para elevar as condições de vida e superar essa ameaça permanente que está voltando da fome e da seca, que é Roberto Malvese, assessor da Comissão Pastoral da Terra, uma das iniciativas da CNBB, Comissão Nacional, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e também assessor do ASA, Articulação do Semiárido. Muito boa noite, Roberto Malvese. Seja muito bem-vindo à Telesur. Boa noite, Beto. Um prazer estar aqui e conversar sobre essa temática, porque era algo que a gente imaginava vencido, superado, e de repente estão de volta, que é a questão da fome e a questão da sede. Então, estou à disposição para a gente poder conversar sobre essa temática. É do nosso interesse que isso aconteça também. Explica para o nosso público externo, sobretudo, América Latina, da Europa, a questão da sede crônica, né, que sempre houve no Nordeste, falta d'água. A região é semiárida, onde, ao invés do combate à seca, o que se deve fazer de forma mais inteligente é a convivência com o semiárido, com medidas específicas. Isso, historicamente, foi um drama, uma tristeza e uma tragédia, mas ficou demonstrado que, ao invés de 1 milhão de mortos, poderíamos ter 1 milhão de cisternas cheias de água e de esperança. Não é assim? Então, essa região, como você disse, é uma região semiárida, e essa expressão semiárida é muito importante porque não é uma floresta tropical, como é a Amazônia, mas também não é um deserto, como é um Saara. É uma região semiárida.
E entre os semiáridos do mundo, o nosso, que tem cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados, então é uma imensa região aqui do Brasil, ele é o mais chuvoso do planeta. A pluviosidade daqui varia entre 350 milímetros por ano a 700 milímetros por ano. Se você comparar com Israel, que tem 80 milímetros por ano, você pode entender que a nossa região tem uma certa abundância de águas. Aliás, o Brasil é o único país no mundo inteiro, de tamanho continental, que chove em todo o território nacional. Não tem nenhuma região, não tem nenhum lugar do Brasil que não chova, né? Então, a nossa região, mesmo sendo a menos chuvosa do país, ela, em comparação com os semiáridos do mundo, ela é a mais chuvosa. Então, aqui havia um problema crônico, histórico, de ser considerado uma região inviável, uma região feia, uma região árida, onde você só tinha gado morrendo, onde você tinha gente migrando, criança morrendo, gente passando fome, gente passando sede. E os governos anteriores, desde o começo do século XX, 1909, naquele governo, logo no começo da República, se criou o tal do IOCS, o Instituto de Obras contra a Seca. Depois, em 1919, se criou o IFOX, Instituto Federal de Obras contra a Seca. Depois, em 1945, se criou o DENOX, Departamento Nacional de Obras contra a Seca. Foi a maior empreiteira da América Latina, né? E se construiu uma rede imensa de açudes aqui no Nordeste brasileiro para guardar a água da chuva, mas essa água nunca foi distribuída. Então, em 1959, o Brasil inaugura a Sudene. E no discurso inaugural da Sudene, Celso Furtado, ele coloca essa frase: a gente precisa aprender a conviver com o semiárido. Aí, gente da sociedade civil pega essa frase do Celso Furtado, que nunca saiu do papel, que nunca saiu, nunca ganhou carne e materialidade. Como é que a gente pode fazer a convivência com o semiárido acontecer? Então, aí a gente vai botar a mão na massa, vai botar a cabeça para funcionar, fazer um diagnóstico correto da região semiárida, das suas potencialidades de chuva, da sua biodiversidade, dos seus solos, da sua cultura, da sua história, e aí começa, então, tentar dar carne para esse paradigma que a gente chama da convivência com o semiárido. Aí surge um ovo de Colombo, eu chamo de ovo de Colombo, que é a bendita da cisterna da captação de água de chuva, não é? Inventado por um pedreiro chamado Nel, que veio um sergipano, que foi para São Paulo, e ele fazia piscinas em São Paulo, para gente rica. Quando ele voltou para o Nordeste, embora ele seja baiano, ele foi morar no Sergipe. Então, ele pegou aquelas placas de cimento que ele sabia impermeáveis à água mesmo, que ele usava para construir piscinas, e fez um reservatório no pé da casa, né? Ele catava a água de chuva do telhado e guardava nessa piscina para fora da terra, para água de beber. Quando a sociedade civil descobriu isso, falou: aqui está um caminho para a gente. Então, por isso que a cisterna é uma das tecnologias sociais aplicadas na convivência com o semiárido, num leque imenso de tecnologias que nós já temos, mas ela é a mais visível porque ela atende a algo fundamental, que é o abastecimento humano das famílias que antes bebiam lama, dos barreiros e das lagoas cheias de sapo, de bicho e tudo mais, como eu vi na década de 80, quando eu cheguei para morar aqui. Muito bem. Eu quero que a gente aprofunde um pouco mais isso, mas nós precisamos fazer uma pequena pausa aqui no Latitude Brasil, porque eu queria que você, no próximo bloco, nos ajudasse a entender aquelas questões, aquelas demandas históricas do Nordeste brasileiro, do povo mais explorado, mais sofrido do semiárido, e que, com a cisterna, ajuda também não só em matar a sede, mas também a irrigar o cérebro,
para promover discussões necessárias para dar um salto de qualidade nas lutas contra aquele latifúndio produtivo que ainda está por lá. Latitude Brasil faz aqui uma pequena pausa e voltamos já já na nossa conversa com Roberto Malvese, assessor da Comissão Pastoral da Terra no Brasil. Latitude Brasil está conversando hoje com Roberto Malvese, assessor da Comissão Pastoral da Terra e da ASA, Articulação do Semiárido Brasileiro, que implantou programas magníficos com o envolvimento da população do Nordeste, a região mais pobre do Brasil, 1 milhão de cisternas, água para beber, mas que agora Bolsonaro está cortando essas verbas, portanto, além do crescimento da desnutrição, da fome, está voltando a crescer a sede no Brasil. O que o Bolsonaro está fazendo, Malvese? Então, na verdade, as coisas começam a mudar quando vem o golpe e vem o Temer. O governo Temer já não se interessou muito por esse tipo de programa. Abastecimento de água. Mas, em todo caso, ainda com ele, ainda teve a renovação de um projeto via Banco do Brasil e que foi se renovando um pouco. Mas o Bolsonaro, quando chegou, ele chegou com umas ideias muito velhas aqui já na região, que ele achavam que eram coisas novas, né? Ele queria trazer as tecnologias de dessalinização de água de Israel para cá. Era um marketing. Acho que não fez nenhum dessalinizador. Mas os dessalinizadores já estavam por aqui há muito tempo, né? Os técnicos da Embrapa, de semiárido, já tinham feito isso, experiências. A grande diferença das cisternas é que elas não têm custo, ou o custo é muito baixo. Você criou aquela infraestrutura, você fez um processo de educação com aquelas famílias, as pessoas passam a cuidar das suas cisternas, né? Quanto custa, mais ou menos, assim, uma cisterna? Hoje em dia, eu não saberia te dizer, mas qualquer coisa em torno de 5, 6 mil reais. 5, 6 mil reais. Isso nunca foi problema econômico por uma economia como a brasileira, para você ter isso, né? Mas eu estou vendo aí na sua parede um quadro de Portinari. Sim. Dos retirantes. Os retirantes, exatamente. Quando eu cheguei aqui, eu vi tudo isso em 1980, não é? Eu vi retirante, eu vi seca, eu vi mortalidade infantil, eu vi saques, né? Nas cidades. Todos esses fenômenos sociais que, em 20 anos para cá, quando a gente fez 1 milhão de cisternas, e junto com outras políticas, é bom que se diga, né, a verdade disso, o salário mínimo dos aposentados rurais, o Bolsa Família, o Luz para Todos, o SUS muito mais presente nos postos de saúde da família, chegou a energia elétrica, chegou telefonia. Tudo isso ajudou a mudar a cara da região. Para quem conheceu aquele Nordeste, que o Portinari conheceu, as músicas do Luiz Gonzaga falam, ou que os romances de Raquel de Queiroz, ou de Graciliano Ramos, ou as poesias de João Cabral de Melo Neto, aquele Nordeste como fenômeno social você não tem mais. Você não ouve falar em saque, você não ouve mais falar em migração como fenômeno social. O que ajudou em tudo isso? Essas políticas, esse conjunto de políticas públicas. Mas a água é fundamental, porque você pode ter tudo, mas se você não tiver água por perto, como é que você fica no lugar?
né? Você não aguenta ficar um dia, não aguenta ficar 2 dias. Aí, então, começa um corte sistemático nas verbas, né? E com Bolsonaro, isso agora chegou ao fim. Quer dizer, ele prometeu alguma coisa que já era velha e não fez, e acabou cortando o que havia. Como é uma infraestrutura, quem já fez a sua cisterna continua com ela. Esses não voltaram para trás, mas o nosso cálculo é que só de cisterna para beber você precisaria entre aí 350 mil e até 1 milhão de cisternas ainda a mais aqui na região semiárida. E essas tecnologias de produção, você precisa multiplicar o quanto for possível. É que o problema do semiárido não é que não chove, como eu disse para você, o problema do semiárido é a evaporação por conta da insolação. Então, a cisterna ela segura a água de uma forma hermética, fechada. A água que cai na cisterna ela não escapa, ela não evapora, né? Então, essa água dura. E as famílias aprendem a lidar com isso. Ao cortar essas verbas, ao cortar os programas, ele largou o semiárido no mesmo nível de políticas da década de 50, 40, do século atrás, que ainda pelo menos tinha Denox. Agora nem Denox como indústria estatal você não tem mais praticamente naquele nível de antes. Agora, quando naquela época se construíram os açudes, grandes açudes, ele funcionou como apoio à indústria da seca, porque a oligarquia tinha água para si e usava aquilo em processos eleitorais apenas para chantagear o voto das pessoas mais pobres. Com as cisternas, essa capilaridade permite aquilo que os açudes nunca permitiram, porque eles nunca foram conectados com adutoras para levar até as cidades. Eles eram propriedade, embora estatais, eles estavam em terras das oligarquias. E é isso que você usa uma expressão de é preciso dessalinizar os cérebros. É por aí? Como é que você fala? A gente usou essa expressão, é preciso dessalinizar os cérebros, quando ele propôs os dessalinizadores. Então, esse homem está com o cérebro salgado, né? Cheio de sal, porque ele não consegue fazer um diagnóstico da realidade. Eles não conhecem a realidade semiárida. Aliás, o semiárido é muito desconhecido, né? Como a Amazônia é muito desconhecida, tal. Então, a gente fazia essas ironias para ver se conseguia dar uma chacoalhada nesse tipo de pensamento. Mas a fome e a sede sempre foram instrumentos de controle da população. Uhum. Né? E, de alguma forma, o paradigma que a gente chama da convivência com o semiárido, ele colocou uma cunha no chamado paradigma do combate à seca. Porque esse programa das cisternas, ele ganhou o mundo. Ele já foi premiado pela ONU. Ele está sendo levado pela FAO para a região do Chaco Paraguaio. Ele está sendo levado para aquele corredor central da América Central que caminha na direção dos Estados Unidos, que é uma região também semiárida. Ele está em outros lugares da África, né? Então, aonde você tiver regiões semiáridas, você precisa estudar, é claro, qual que é a pluviosidade, como é que é o solo, o tamanho das casas, porque tudo isso é combinado num processo conjunto para você poder captar essa água que cai. Mas, tendo isso, ele passa a funcionar. E esse pessoal não só não se interessa, como não conhece, como despreza, como menospreza. Mas, quando você chega nas famílias, as famílias que foram beneficiadas por isso, elas sabem de onde elas saíram, né? E como a vida melhorou, né? E, então, as pessoas são muito gratas. No começo, muita gente duvidava, mas vendo o compadre, o vizinho, a vizinha, que passou a ter uma cisterna de beber, outra de produzir e tal, aí isso logo desmoronou aquele bloqueio mental que havia e a população aderiu, todo mundo quer uma cisterna no pé da sua casa. Agora, Roberto, e a questão da reforma agrária, aquela grande demanda histórica, só resolvida por algumas revoluções pelo mundo afora, né? No caso do Nordeste, chega a água, chega a eletricidade, chega o médico, inclusive o médico cubano chegou por lá,
aumentou a autoestima do povo nordestino, mas existem demandas históricas que nunca foram efetivamente tocadas e tampouco se resolveu a dívida, aquela dívida de uma educação política superior com o conjunto do povo brasileiro. Como é que você enxerga isso? Então, no programa que a gente chamou Uma Terra e Duas Águas, ele foi inspirado, que é o P1+2, que é a água de beber e produzir, com um pedaço de terra. A gente buscou essa inspiração na China, no que a China fez no seu semiárido. A China fez uma reforma agrária na região semiárida deles e dava para os chineses um pedaço de terra, uma cisterna no pé da casa para beber e uma cisterna para produzir. Perfeito. Então, nós também propusemos aqui o P1+2, Programa Uma Terra e Duas Águas. E, é claro, esbarramos fundamentalmente na questão da terra. O latifúndio. Aí quantas famílias tem terra que se viabilize? Aí tem uma questão que a gente diz aqui, mas ninguém pode ficar sabendo. Conta só, fala baixinho. Falar baixinho, que é o seguinte, por exemplo, na Bahia, em 1989, na Constituição Baiana, a gente conseguiu colocar na Constituição Baiana o reconhecimento de um tipo de comunidade tradicional que tem aqui na Bahia, chamado fundo e fecho de pasto. É um costume herdado ao longo do São Francisco e pelo interior da Bahia, que era o costume de você criar o gado solto dos fazendeiros e você cercar a roça no pé da casa, né? Porque o gado não podia ficar em Salvador, porque lá tinha a cana no Recôncavo Baiano. Então, o gado que abastecia a capital, no tempo do Império, que era Salvador, o gado era criado no interior, inclusive aqui onde eu moro, em Juazeiro da Bahia, o Rio Salitre. E tinha uma estrada boiadeira que levava o gado para lá para abastecer com carne, né? Mas isso criou um costume de criar o gado solto. Então, com a mudança do tempo, em 1989, quando criou a Constituição Baiana, alguns técnicos do governo, naquele tempo, perceberam isso. Olha, vamos tentar colocar na Constituição Baiana o reconhecimento das comunidades de fundo e fecho de pasto, que são áreas comunitárias, utilizadas por muita gente, e aonde a área de pastagem é comum e cada um coloca a sua casa e tem a sua rocinha no pé da casa. Passou na Constituição Baiana, e olha que o governador da Bahia naquele tempo ainda era o ACM, né? Acho que era o ACM ainda. Muito bem. Roberto Malvese, assessor da Comissão Pastoral da Terra, assessor da ASA, Articulação do Semiárido Brasileiro, famoso Gogó, né? Gogó. Muito obrigado pela sua participação aqui em Telesur. Estaremos sempre de portas abertas para entender o Brasil profundo, aquele lá dentro, lá do grotão, como você, que vive aí na beira do São Francisco, nos demonstrou agora. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Beto. Gostei da conversa, da entrevista, até porque a gente tem um tempo bom para poder conversar esses assuntos, que normalmente se conversa muito rapidamente. Muito obrigado, um abraço para vocês. A vocês que nos acompanharam, obrigado pela sua atenção. Quarta-feira estaremos novamente aqui para discutir este Brasil profundo, os temas cruciais do gigante do Sul, aqui em Latitude Brasil. Até. Tchau.